E aí, meu povo, bora lá falar da vitória do Cruzeiro, mais uma no Campeonato Brasileiro contra o Juventude, 4-0 fora o baile. É isso mesmo, o Cruzeiro goleou de novo, segundo jogo seguido, fazendo 4 gols diante da sua torcida. Legal demais esse Cruzeiro, que está 15 jogos invictos na temporada. É o Cruzeiro de Leonardo Jardim, que até mesmo usando algumas peças ali mescladas no time, conseguiu aí jogar bem em grande parte do jogo e teve um resultado positivo diante do torcedor aí, para mais de 52 mil torcedores no Mineirão, no Gigante da Pampulha. Deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal Cruzeiro se você não for inscrito. Bora lá trazer aqui uma breve análise e comentário sobre este jogo, na minha visão, e você também pode falar aqui nos comentários para a gente poder debater em relação ao Cruzeiro. Gente, 4-0, hein? Que Cruzeiro é esse? Crise, tá? Crise. Cruzeiro vence, não sobe na tabela, e Caio Jorge não marca. Pois é, a imprensa, ou parte dela, usaria essa matéria aí em outros tempos. Olha só, hein, para quem estava aí alguns anos atrás vendo o Cruzeiro se aproximando de Série C, né, na zona de rebaixamento da Série B, vocês lembram? Que fase de merda! E hoje, olha só como é que as coisas viram, a gente está disputando aí o título do Brasileirão. É uma realidade do Cruzeiro no momento da temporada, sim. O Cruzeiro entra para a disputa do título do Brasileirão. Faltam muitas rodadas? Obviamente que sim. Né? Já passamos aí praticamente quase a metade do campeonato daqui a pouco, né? São 19 rodadas, encerra aí o primeiro turno e o Cruzeiro tá ali entre os primeiros colocados e segundo algumas estatísticas aí mostra que times que chegam nesse momento aí aonde o Cruzeiro tá, por exemplo, aí conseguem encontrar aí uma boa perspectiva de disputa de título do Campeonato Brasileiro. Bom, esse jogo aí, gente, foi meio diferente porque o Leonardo Jardim tirou algumas peças titulares, né? Como no caso do Wanderson, do Lucas Silva, do Matheus Pereira, e aí ele fez um time mais mesclado, colocou hoje o William ali como titular, colocou Eduardo no meio campo, né? Colocou Marquinhos na ponta e fez a dupla de ataque Caio Jorge e Gabigol. Os primeiros minutos, podemos dizer ali, os primeiros 30 minutos de jogo foram muito ruins, porque o time do Juventude é fraco, ele não dá saída de jogo, né? Não vai para cima do Cruzeiro, tenta uma escapatória ou outra, mas sem qualidade, fica muito recuado, muito defensivo, e o Cruzeiro não estava conseguindo furar esses bloqueios, né? O Cruzeiro até tinha uma transição interessante, mas assim, o último passe, a finalização não tinha, o Cruzeiro deu a segunda, na verdade, finalização do Cruzeiro foi aos 31 minutos de jogo, né? Então, esse Cruzeiro demorou demais a finalizar e a chegar no ataque. Teve uma conversa durante o jogo, e eu acho que até uma mudança de postura dos atletas, a começar ali pelo Eduardo nesse meio de campo e também do Christian, que eles começaram a movimentar mais, não ficou aquele Cruzeiro pouco criativo no meio de campo, com aquela dependência de Matheus Pereira para poder encontrar os atacantes. O Gabigol também, que às vezes ele entra nessa função do Matheus Pereira, né? Muita gente falava que o Gabigol é o novo 10 ali e tal, que o estilo de jogo dele não estava muito próximo à área, ficava mais recuado, mas ele estava mais lento no primeiro tempo. Então acho que isso aí atrapalhou o time do Cruzeiro de chegar ao ataque, de finalizar. Quando o Cruzeiro se encontra, né, e vem pela jogada até mesmo do Eduardo, vai em parte na velocidade pelo meio, cortando as linhas de marcação da equipe do Juventude, coloca a bola pro Marquinhos, o Marquinhos cruza isso na área, o Jorge tenta dar ali uma puxada para fazer uma bicicleta, mas ele acaba dando o passe para o Christian, mostra que o Cruzeiro tem esse coletivo, sabe? Jogadores que participam, que procuram o jogo, um quer ajudar o outro, independente se é banco, se é titular e tudo mais. Você vê jogadores com um propósito. O Marquinhos custou a se encontrar no jogo, mas conseguiu encontrar esse bom passe, essa ótima opção ali de ataque do Cruzeiro, né? O Christian é um jogador onipresente, assim eu defino o Christian, sabe? Onipresente em todos os lugares do campo. Hoje não jogou tão aquele jogador mais ofensivo, né? Ele acabou ficando mais no meio, preenchendo ali mais no meio, os espaços, mas assim, cara, algumas vezes quando ele chegava lá ajudava mais. Então assim, eu percebi que era natural o Cruzeiro ter uma dificuldade de início, assim como teve, mas quando se encontrou e melhorou esses passes, as finalizações aumentaram, o Cruzeiro foi mais objetivo, encontrando espaços nessa zaga fechada do time do Juventude, o Cruzeiro conseguiu chegar bem e aí os gols foram saindo, né? Teve o lance do pênalti ali,
justifica, o cara dá um pisão sem querer, a gente percebe que ele tá olhando pra bola, não dá por querer aquele pisão no pé do Caio Jorge, mas às vezes é até perigoso isso também, né, de virar ali e tudo mais, mas assim, sem querer também é pênalti, então foi lá, o juiz olhou no VAR, pênalti, o Gabigol marcou, antes disso teve a jogadaça do Caio Jorge pela direita, carrega a bola, lembrando o Anselmo Ramon e o Wellington Paulista, corre pela direita, joga, mano, o passe do Caio Jorge é lá Matheus Pereira, a linha de zaga da equipe do Juventude vai chegando, ele consegue passar no meio entre as duas ali, aquelas na postura defensiva do time adversário. E o Gabigol faz o gol. E o último, né, jogada até mesmo do Bolassi, sempre Bolassi aparece no finalzinho do jogo, ele sempre participa de algo, é incrível isso, eu gosto demais do jogador ali, e ele consegue encontrar, né, o Eduardo, que faz mais um gol aí pelo Cruzeiro, mostrando ali que hoje também foi um jogador muito importante nesse meio de campo, defensivamente se comportou melhor do que ofensivamente, não é o Lucas Silva naquele meio campo, mas é bom saber que a gente tem essas opções que estão mostrando serviço quando tem oportunidade, não é aquele banco preguiçoso, numa tiriça danada não, é um banco com vontade de jogar tão quanto. A gente tá vendo um Cruzeiro se aproximando daquele Cruzeiro linear, sabe, entre banco e titulares ali, que querendo ou não é a receita para um grande e forte time coletivo na sequência do Campeonato Brasileiro. Bom, gente, olhando os números do jogo, né, e a gente vê a estatística aqui, eu tava até com ela aberta aqui agora, 16 finalizações do Cruzeiro, 7 no gol, demorou para chegar a isso, como eu falei, no início o Cruzeiro finalizou pouco, depois, mano, aí desandou, aí foram muitas finalizações e para contar esses gols aí, o Juventude 6 finalizações e apenas 1 no gol. O Cruzeiro teve menos posse de bola do que o Juventude. E aí vai para aquelas que as pessoas que acham que posse de bola é tudo, não é mais. Na estatística geral, gente, do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro são 15 jogos, 10 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Esses são os números do Cruzeiro. O Cruzeiro tem 73% de aproveitamento, 27 gols marcados, ataque avassalador, e 9 gols sofridos, são 18 gols de saldo, 35 grandes chances aí no gol, 7,8 finalizações para marcar um gol, 22,1 finalizações para sofrer gol, o time custa sofrer gol mesmo, o Cruzeiro nos últimos 10 jogos, se não me engano, só sofreu 3 gols essa equipe do Cruzeiro, e tem 44,5% de posse de bola, ou seja, a média do Cruzeiro nesses 15 jogos do Campeonato Brasileiro é menos de 50%, né? A gente tá vendo em 44,5%, menos de 45% de posse de bola. É um time que joga pouco a bola no pé, mas ele é letal. O Cruzeiro ele é letal, ou fatal, podemos dizer. O Cruzeiro chega e ele é decisivo naquilo que propõe. São poucas oportunidades, mas o Cruzeiro consegue chegar aí, poucas não, né? Consegue às vezes até construir bastante e faz um número interessante aí de oportunidades nos jogos. Bom, é isso, estou gostando demais. Como a entrevista dos jogadores também ao final da partida, muitos ali falando, né, para manter a calma, o Cruzeiro tá muito unido, muito focado, você não vê jogador com oba-oba, não vê entrevistinha querendo ganhar holofote, não, cara, é todo mundo muito no mesmo discurso, sabe, eu acho que o trabalho tá muito bem feito, é uma receita muito boa, assim, de um time que disputa título, não é o time campeão, ele pode ser o time campeão, e lembrando sempre que nosso objetivo é voltar para aquilo ali, ó, Libertadores, tá? É voltar para a Libertadores e aí, consequentemente, pode ser que a gente disputa esse título aí se o time continuar mostrando aí um bom futebol como vem mostrando. Tem algumas rodadas, estou gravando esse vídeo aqui antes do jogo do Flamengo, tem algumas rodadas para acontecer, né? Tem jogo a menos, mas assim, o Cruzeiro fez a sua parte. Agora os adversários também tem que fazer a deles. Vitória ganhou do Bragantino, já ajuda também o Cruzeiro na tabela. E bora pra cima, mano. Tá bom demais ver este novo Cruzeiro do Leonardo Jardim, um time sólido defensivamente, um time que ajustou a zaga, é difícil o Cruzeiro levar gol. E ainda mais com Fabrício Bruno e Vidalba, né, mano? Vidalba saindo com a cara toda machucada, raçudo, mano. O Big fez um corte na live comigo, muito bom, e é verdade mesmo. O Big pediu um espaço para falar sobre o Vidalba, né? Cara, é um cara que é o Cruzeiro, sabe? Ele é o cruzeirense ali, aquela raça, aquela vontade, orgulho de vestir a camisa. Isso é o Cruzeiro. Bora pra cima. Faça o C, não é o K não, faça o C de Cruzeiro Esporte Clube, o líder do Campeonato Brasileiro, independente do resultado do Flamengo nesta rodada contra o Fluminense. Bora pra cima, tamo junto, 10h30 da manhã tem live aqui no YouTube pra gente poder falar deste jogo aí. É nóis, cabuloso, tamo junto, beijão pra vocês, tchau.